E o governo Lula pagou R$837 mil a um escritório de advocacia dos Estados Unidos que atuou em questões relacionadas à Lei Magnitsky aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo documentos da Advocacia Geral da União, obtidos por Oeste, o valor também inclui serviços relacionados às tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O contrato com o escritório estabelecia um teto de $3,5 milhões para atuação em medidas que afetassem interesses do Estado brasileiro. Já um outro escritório americano também foi contratado pela União para atuar na ação movida pelas empresas Rumble e Trump Media, que cita o ministro Alexandre de Moraes na Justiça dos Estados Unidos. Ludmila, o ministro Alexandre de Moraes está custando caro aos pagadores de impostos. A gente traz aí essa prestação de contas. Enfim, o nosso repórter Christian Costa, aliás, teve de bater a porta do governo Lula para pedir esses documentos e entender quanto custou aí esse escritório contratado pelo governo brasileiro nos Estados Unidos para defender o ministro Alexandre de Moraes. Nesse valor também tem serviços relacionados às tarifas, né, impostas pelos Estados Unidos. Quer dizer, o Alexandre de Moraes ele custa muito ao povo brasileiro e não o custo apenas moral, o custo do povo ser perseguido, do povo ter de ter os seus direitos retirados, a sua liberdade de expressão removida. Isso já é um custo altíssimo. Além disso, de submeter mesmo o povo brasileiro aos seus caprichos, submeter o povo ao silêncio, ao medo. As pessoas estão com medo. Além disso, ele ainda causa prejuízo ao erário. Então não é simplesmente a questão moral, a questão de perseguição. Agora também é uma questão de prejuízo ao erário. E é um prejuízo que o Brasil não deveria estar arcando. Ninguém no Brasil tem nada a ver com os atos, os malfeitos do Alexandre de Moraes que ele faz na pessoa física. Quer dizer, tudo que ele faz está sendo tratado como sendo um ato do Brasil, do Estado brasileiro, mas ele é a única pessoa do Brasil que tem essa prerrogativa. Qualquer outro servidor público, porque sim, o Alexandre de Moraes é um servidor público. Ele está servindo ao público, ou deveria servir ao público, que na verdade é o que ele não faz, é servir ao público, ele serve aos próprios interesses dele. Mas, em tese, ele deveria servir ao público. Então, como servidor público, ele está sujeito a regras e ele não cumpre essas regras. Ele é pago para cumprir a lei, para cumprir a Constituição, e nem isso ele faz. Nem o mínimo, nem o básico ele faz. Então chega o Brasil e diz, não, vamos defender o Alexandre de Moraes, porque tudo que ele faz, na verdade, é o Brasil que está fazendo. Ele é a única pessoa, ele é o único servidor público no Brasil que recebe essa benesse do Estado. Nenhum outro servidor passa por isso. Um policial militar que eventualmente se excede, atira em alguém, pratica um excesso na legítima defesa, ele vai ter que pagar a defesa dele do bolso dele. O Estado não vai dizer, não, o policial estava fardado, ele estava no exercício das suas funções, então vamos pagar o advogado dele. Isso não acontece. Ele vai ter que meter a mão no bolso dele e pagar a sua própria defesa. Então, eu não sei como que isso aí passa pelo TCU, eu queria que o TCU explicasse, tintim por tintim, como que isso passa numa auditoria, porque isso não foi explicado e, já digo de cara, não tem explicação que justifique o Alexandre de Moraes estar causando esse gasto ao erário. Só um mês o dinheiro aplicado do que ele recebeu do Vorcaro já pagaria essa custa, eu vou discordar dos meus queridos parceiros aqui do programa. É baixo, o que ele pagou é quase nada diante dos padrões do Moraes. Pois ele recebeu em honorários advocatícios, a mulher dele recebeu para que o marido protegesse o bandido. Recebeu comprovadamente 80 milhões. E o contrato previa o pagamento de 129. Ele custou para o governo só 837 mil. Então, esse escritório americano aí não sabe como é que é o Brasil, não sabe com que lida. Se ele soubesse, cobrasse pelos padrões do Moraes, aí sim eu ficaria bravo. Aí saiu barato. Talvez o escritório não tenha...
o Moraes fazer isso, diante desses números, como é que pode ele continuar em silêncio sobre a negociata que foi feita envolvendo ele, a mulher e o Vorcaro? Faltou uma pesquisa prévia aí do escritório, Piotr, soubesse quem era o cliente que eles estavam defendendo, quem sabe ia subir um pouquinho mais o valor do honorário. Não, porque é razoável imaginar que não seja um escritório qualquer. A PGR não faria essa desfeita ao Alexandre de Moraes contratar um advogado de hipótese de cadeia nos Estados Vorcaro Unidos. devia contratar esse escritório aqui. Pois é, ele não ia ficar devendo como ele já está devendo agora, está atrasando o pagamento, né? Então, quer dizer, se um escritório nos Estados Unidos, que não deve ser qualquer um, cobrou esse valor, o preço da doutora Viviane realmente é bem alto mesmo, é bem salgado. Agora, tem uma outra questão. Mais bem paga do mundo, né? Pois é, é um fenômeno, é um fenômeno. Fato é que o Alexandre de Moraes custa caro, a Ludmila falou disso, ele custa caro aqui no Brasil. As decisões dele, o tanto de insegurança jurídica que ele já gerou, insegurança jurídica é o que você não pode confiar na lei, nem nas decisões anteriores do próprio Supremo Tribunal Federal, em jurisprudências firmadas dentro do Supremo Tribunal Federal, na prática jurídica brasileira. Isso é insegurança jurídica. A insegurança jurídica que o ministro Alexandre de Moraes criou e o temor que ele criou de que pessoas podem ser presas sem devido processo legal, sem direito à ampla defesa, gera um risco gera um gasto muito maior para o Brasil. Só de investimentos que deixam de ser feitos ou de brasileiros que deixam o Brasil porque, obviamente, não se sentem confortáveis ou seguros aqui, é bem mais alto. Mas só os 837 mil já estão bem caros também, né? Isso é dinheiro do contribuinte, meu, seu, de todo mundo aqui, de todo mundo que está trabalhando no Brasil. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.